crianças, como é que vocês estão? Aqui é o professor Ricardo, eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando. Então é muito importante nesse momento lembrar de sempre lavar as mãos, né, com água e sabão, lavar com calma, nos cantinhos dos dedos, tá? Deixar a mão sempre bem limpa, passar álcool gel na mão também. A mão tem que estar sempre limpa, tá bom? É importante também ficar em casa. Se precisar muito sair com alguém aí da sua casa, por algum motivo, usar a máscara para se proteger, tá? E nesse momento que está todo mundo na sua casa, a gente não está se encontrando no projeto. Então, o jeito que a gente vai se encontrar é através desses vídeos, tá? Que é um jeitinho da gente ficar junto, da gente fazer algumas aulas, alguns desenhos, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero lembrar vocês que a nossa mostra virtual começa sexta-feira agora, dia 20 de novembro, e vai até o dia 30 de novembro. Lembrando que ela acontece aqui no YouTube, né, no portal Aba Digital, onde você acompanha as aulas. Ela vai começar às 3 horas. E aí, lembrando você de ativar, de clicar no sininho aqui embaixo do vídeo, que ele vai lembrar você dos dias da mostra. E avisa todo mundo aí da sua casa, porque é muito importante a participação, o comentário de vocês, tá bom? Espero vocês lá. Para o nosso encontro de hoje, a gente vai treinar dobradura. Mas a gente vai treinar isso para criar um objeto que eu acho um dos objetos mais bonitos e mais legais que existe, que é o livro. E depois a gente vai contar a nossa história nesse livro, tá bom? Então vamos lá, passo a passo, como que a gente vai chegar até a nossa história. Então vamos começar fazendo essa dobradura. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para fazer essa dobradura do livro, você tem que dobrar essa folha no meio. Para isso tem um jeito que é assim, ó. Eu vou fazer o seguinte. Essas duas pontas que eu tô pegando aqui, ó, essas duas pontas de cima vão ter que encontrar nessas duas pontas de baixo, quer ver? Então você vem bem com calma assim, ó. Ela encontrou ainda? Não, né? Encontrou? Não. Encontrou? Não. Você vem ajeitando. Encontrou? Tá em cima uma da outra? Ó, encontrou. Aí você segura aqui com a mão. Deixa eu ajeitar mais aqui. Segura aqui com a mão. Vem nessa parte que ficou onduladinho aqui e vem apertando com calma. Depois que já desceu, você passa o dedo assim, ó, né? E aí virando você já tem o formato de um livro, ó. Abre, né? Vira a página. Um livro bem simples, mas ele vai ser o suficiente para a gente criar as nossas histórias bem legais na aula de hoje. E aí eu fiz com esse tamanho de folha, que ele é melhor aqui para mostrar no vídeo, mas eu posso fazer tanto um livro maior, com uma folha maior. Então aí eu faço a mesma ideia, ó, venho, né, fazendo essa curva aqui, encontro as duas, uma ponta na outra. Quando tá torto assim ainda não, ó. Encontrou uma na outra? Ainda não, encontrou? Segura aqui em cima, que é para não escorregar. Vem aqui embaixo apertando, né? Depois passa o dedo. Então, ó, ficou já um livro maior, né? Assim como eu posso fazer um menor também, quer ver? Posso fazer um pequenininho também. Mesma ideia, ó. Venho as pontas de cima, né? Vou fazendo essa curva aqui. Encontro. Lembrando, eu não dobro nada, eu só encontro aqui, ó. Deixa eu mostrar de cima. Ó, eu só encontro, fica uma curva aqui, ó. Vou segurar aqui. Ó, fica uma curva. Deixa eu virar para a câmera, aqui. Tá vendo? Eu faço uma curva aqui, ó. Só depois que eu encontrei as pontas e segurei ali na frente, aí eu posso vir aqui e apertar essa curva, tá? E passo o dedo. Então agora eu tenho um outro livro. Deixa eu pegar os outros aqui. Tem um pequenininho, né?
que dá para construir a minha história aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Tenho esse que é um pouco maior. E tenho um livro grandão, se eu quiser, também. Então, com diferentes tamanhos de folha, você consegue treinar essa dobradura, né? E começar a criar o seu próprio livro. Ele é um formato simples de livro, mas que vocês vão ver que já dá para fazer muita coisa, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu vou contar uma história, né? Aqui, nessa primeira página, é o começo da minha história. Aqui seria o meio dela, nessa aqui e aqui, que acontece ali no meio da história. E aqui o fim, né? Nessa última página. Então vamos pensar o seguinte, é como se você começasse a contar a história aqui, aí você faz uma pergunta, e depois, o que aconteceu? Aí você faz aqui. E depois, o que aconteceu? Aí você faz aqui. E depois, como é que terminou tudo isso? Aí você faz aqui. Eu vou desenhar uma história bem simples para a gente entender melhor esse jeito. E uma coisa muito legal é que vocês podem... Lembra que na última aula eu falei para a gente pegar o que a gente tinha feito nas letras, né? O que a gente aprendeu com as letras a desenhar, começar a contar histórias? Agora vocês podem trazer para o seu livro. Eu vou usar coisas que nós aprendemos nas aulas. Quer ver? Vou começar aqui fazendo as ondas do mar. E aí, com a letra D, lembra? Ó, a letra D eu vou fazer um peixe. Vamos começar fazendo um peixinho aqui. E esse peixe, ele estava triste porque ele estava se sentindo sozinho. Então, eu posso pensar que a minha história começa assim. Era uma vez um peixe, e esse peixe, ele se sentia muito sozinho. Aí vamos pensar naquela pergunta, né? E depois, o que aconteceu? Bom, eu tô no mesmo lugar ainda, tô lá no mar, a história tá lá ainda. O peixe tá lá. Deixa eu fazer ele aqui, peraí. Letra D, né? Ele tá meio olhando já mais pra cima. Ele percebeu alguma coisa. Deixa eu pôr aqui a nadadeira dele. Fazendo os desenhos um pouquinho mais simples, mas pra gente prestar atenção na história, tá? Pra vocês entenderem o caminho que dá pra fazer. Por que que ele parou um pouquinho e olhou pra cima? Porque ele percebeu que ali no céu estava vindo uma borboleta. E aí a gente pode lembrar da letra B, né? Ó, letra B, lembra? Letra B. Aqui dá pra fazer ela aqui chegando, as anteninhas. Fazer um detalhe na asa. Ele viu ela e falou, olha, chegou uma borboleta. Então, né, o peixe percebeu que alguém chegava na história, que era a borboleta. Vamos pensar agora naquela frase, naquela pergunta, né? E depois, o que aconteceu? Bom, o peixe vendo ali, estava chegando a borboleta, ele coloca a cabeça para fora d'água, fazer a boca dele aberta, e ele chama a borboleta. Chama a atenção dela, porque ele quer alguém para conversar. E a borboleta se aproxima do peixe. Tudo elementos que a gente já aprendeu a desenhar nas nossas aulas, né? Ela vem para perto dele porque ele chamou. Vou fazer assim. Oh! Oh! E ela veio. Vamos à letra O, que a gente falou das letras, né, do alfabeto. Então ele chama a borboleta. E depois, o que aconteceu? E aí é o fim da nossa história, né? O que aconteceu no final dessa história? Como que acaba o nosso livrinho?
vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, vamos fazer um pouco maior para poder... Opa! Então o peixe, ó, ele tá felizão. Nadadeirinha. Tá muito feliz porque assim que ele chamou ela, a borboleta veio bem perto dele. Eles começaram a conversar muitas coisas legais. Um pouco maior para poder mostrar que eles estão sorrindo, eles estão felizes com esse encontro. E aí, lembrando, né? Você pode pôr mais detalhes. Por exemplo, eu poderia ter feito aqui um outro detalhe no peixe. De repente, esse céu podia ter uma nuvem aqui durante a história. O mar podia ter mais algumas ondinhas. Aí você tem que repetir. De repente, a nuvem andou um pouquinho mais. As ondinhas. Aqui a parte do peixe. Você vai colocando os detalhes que você acha que fica mais bonito na sua história, né? A nuvem já andou um pouco mais. Por exemplo, tá? Então vamos lembrar a nossa história? Era uma vez um peixe que se sentia muito sozinho porque ele não tinha ninguém para conversar. Aí um dia ele avistou uma borboleta voando no céu. Aí ele colocou a sua cabeça fora d'água e gritou: "Ah!" A borboleta veio até perto dele. Aí ele falou assim: "Ô borboleta, tô me sentindo tão sozinho. Você pode me contar uma história?" E aí no final, a borboleta também ficou muito feliz com esse encontro. Começou a contar suas histórias, o peixe também ficou feliz, aí queria contar as histórias dele. E eles passaram um belo de um dia conversando e se tornaram grandes amigos. Então, para o nosso encontro de hoje, você vai treinar a dobradura do livro, né? Vai treinando até você conseguir fechar ele de um jeito que fique legal, que fique bonito. E você vai criar suas histórias no seu livro. Lembrando da sequência, né? Como começou essa história. O que aconteceu depois? Né? O que aconteceu depois? E como termina essa história? Então é o começo da história, aqui o meio da história e o final dela está aqui atrás. Tá? Se você quiser começar fazendo a mesma história que eu, para você ir treinando um pouco os desenhos, o jeito de contar, pode fazer. Você pode fazer a mesma história do peixe que ficou amigo da borboleta, né? E aí depois você cria as suas histórias. E aí eu vou pedir, você pode pedir ajuda para um adulto, para você colocar aqui nos comentários que história você criou, porque eu fico muito curioso para saber que história vocês vão inventar, que história vocês vão contar no livro de vocês. E aí uma coisa muito legal que vocês podem fazer é pegar o livro de vocês e contar essa história para alguém da casa de vocês. Igual eu fiz aqui na aula, né? Eu fui contando o que estava acontecendo, fui narrando a minha história até o final. Você pode também levar o seu livrinho para alguém da sua casa e folhear ele junto, contando a sua história até o fim, tá? Lembrando que você pode fazer de diferentes tamanhos. Daria para contar essa história aqui, o desenho ficaria menor, mas super daria. Ou daria para fazer ela maior, né? Uma folha maior. O importante é fazer a dobradura nesse formato e fazer a sequência aqui da sua história, tá bom? Lembrando que nós aprendemos muitas coisas nas letras, né? Nas aulas das letras para a gente poder contar uma história, né? Tem lua, tem montanha, tem personagem com óculos, tem pássaro, tem cachorro, tem raio, tem estrela, tem guarda-chuva, poste de luz, patinete, flor, escada, olha o tanto de coisa que dá para vocês usarem, o tanto de elementos, né,
que a gente aprendeu a desenhar, relógio, tem aqui um menino segurando um vaso. Você pode usar tudo isso para criar diferentes histórias. Não precisa fazer só um livro, tá? Você pode fazer vários livrinhos de histórias. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e até mais. Bom, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E em breve, a gente vai estar juntinho para poder conversar, brincar, desenhar e para vocês poderem me mostrar também tudo que vocês estão criando a partir desses vídeos aqui, né? Os desenhos, as histórias, certo? Agora eu vou pedir para você pedir a ajuda de um adulto para algumas coisas que eu vou falar. A primeira coisa é se inscrever aqui no portal Aba Digital, que é onde esses vídeos estão, né? Você ir lá e fazer a sua inscrição. A segunda coisa é entrar aqui todo dia para acessar o nosso conteúdo, tá? E a terceira é seguir a gente no Instagram, @abaassociacão, né? Porque lá é uma outra rede, né, social, um outro jeitinho da gente ficar junto, da gente se comunicar, ficar próximo, certo? Outra coisa, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem um joinha. Então você pode ir lá e clicar nele, que é o que a gente chama de dar o like, né? E se você quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo, inventei tal história, fiz tal desenho, se você quiser comentar, aqui embaixo tem um espaço que dá para colocar, dá para escrever o seu comentário. Aí você pode pedir ajuda para alguém da sua casa para escrever o que você quer me contar, tá bom? Que eu vou sempre entrar por aqui para olhar o comentário de vocês. Certo? Lembrem-se de lavar as mãos direitinho, de ficar em casa e de acompanhar as nossas aulas, tá bom? Eu me importo muito com você. Até a próxima. Tchau.